Então, eu vou começar agora a falar um pouquinho sobre a máquina de vendas, que é como a gente chama isso na CF Contabilidade. Tem uma outra máquina que é a máquina de encantamento, mas isso aí é como se fosse o negócio como um todo. A gente vai falar principalmente da área comercial aqui. O encantamento vai ser um outro papo, né? Outro papo, outro momento. Porque venda sem encantamento você não sustenta, pessoal, entendeu? Então tem que vender e estruturar a tua empresa, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como você define o seu mercado, como você descobriu o teu oceano azul, para ver também se naquele mercado ali você consegue extrair receita daquele mercado, porque isso é muito importante, né? Quem você tem que contratar, se é um consultor, se é um vendedor, se tem que ser um cara de contabilidade, se tem que ser um cara que seja uma veia de vendas, a gente vai falar sobre isso hoje. Você tem que treinar, a importância do teu treinamento é fundamental para que você se dê bem na área de vendas, tá? Como você vai incentivar a tua equipe toda a vender mais e como você vai fazer para atrair esses clientes que você definiu como sendo o teu segmento especial de mercado, aquele segmento que você vai atuar por um período, ou atuar em constância, como você vai atrair esse nicho, tá bom? Então vamos começar aqui falando um pouco sobre a estruturação da área comercial no seu escritório de contabilidade. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que, o que eu falei antes, estruturar um departamento comercial tem tudo a ver com você estruturar a tua empresa de contabilidade como um todo. Então, dá para fazer as duas coisas, principalmente se o teu negócio estiver no início. Você tem que procurar vender algo que você consiga entregar na plenitude, tá? Já indo para essa veia da contabilidade consultiva, é muito importante realmente você observar que, naturalmente, você entregar guias, entregar tributo, não vai ser o caminho para você se estabelecer como escritório de contabilidade no futuro. Então, começa já a trabalhar as outras ferramentas, tá? Introduzir isso no teu cenário, já falou isso aqui em vários outros encontros nossos, acerca de você pegar um cliente em potencial e aplicar ali um BPO para você começar a conseguir vender, aplicar uma consultoria, entendeu? Você conseguir aplicar uma controladoria também no seu cliente, isso é muito importante, tá? Então, nunca comece a estruturar o seu departamento comercial sem antes também estruturar como você vai entregar os seus produtos, tá? Então, isso é fundamental. Primeiro passo para você é você definir o seu mercado potencial, tá? Quem é que você vai atender, como você vai definir esse seu mercado potencial. Aqui eu trouxe algumas metodologias para você conseguir definir esse mercado potencial, esse nicho, tá? Gente, uma coisa que eu também desmistifiquei no ano passado, eu também, como eu vim do escritório de mentalidade antiga, um escritório que pensava em receber qualquer cliente e o crescimento do escritório era receber um cliente e faturar mais, hoje eu consegui entender a importância do nichamento, tá? De você absorver um segmento. E quando eu digo nichar, não estou falando em você nichar uma atividade. Às vezes nichar não é isso. Às vezes nichar é você falar assim, cara, só vou fazer BPO financeiro para clientes que têm receita até 100 mil reais. E é um cara que tem um perfil inovador. Então, você não especifica um segmento, né? Você especifica um serviço. Então, o lixamento ele pode ser feito de várias formas, tá? Pode ser pelo tamanho da empresa que você quer atender, pode ser pelo segmento também. Você segmentar uma atividade, segmentar o tamanho dessa atividade, tá? Mas o importante é você definir. Por quê? Quando você define, você começa a criar essa indústria que a gente falou anteriormente, que é o quê? O serviço que você vai entregar e como você vai vender para esse cara acreditar que você é autoridade naquilo, tá? Então, definir um nicho é fundamental. E eu vou explicar para você como você vai fazer para definir o seu nicho com excelência, tá? Como é que você vai fazer, então, para definir o seu nicho? É você, exatamente, chegar a obter, a estar nesse oceano azul. O que é o oceano azul que a gente tanto fala? É você definir um nicho que te entregue receita, você definir um nicho que tenha quantitativo potencial para você vender. Imagina você não ter concorrente em concessionária de veículos automotores, mas você, naquele local que você quer atuar, você só tem 5 concessionárias, onde o ticket médio que você vai cobrar é R$1.000. 5 mil reais seu negócio contábil não vai sustentar, você não vai conseguir exponer faturamento. Então, às vezes, o oceano azul não é só você estar sozinho, mas sim você entender o que aquele potencial mercado pode te entregar a nível de receita, tá? Então, aqui, a gente vai dar algumas dicas para 2 tipos de negócio contábil. O negócio contábil, que já tem uma carteira de cliente, que foi como a CF começou a fazer, e o outro que está começando agora, tá? Como é que a gente consegue começar a segmentar e a criar um nicho, pessoal? Se você já tem uma carteira, compare, tá? Então, o que você vai comparar? Qual o perfil do cliente que você mais tem conhecimento das dores dele? Então, veja, se você lá tem farmácia, se você lá tem padaria, se você lá no teu negócio tem concessionária de veículos, se você tem também empresas que prestam serviço de reparo automotivo,
qual desses você mais tem contato com esses clientes, você mais entende do que eles precisam para poder exponenciar o negócio deles. Então, busca saber isso e seleciona um desses negócios. É a primeira coisa que você tem que fazer. Separa esse tipo de negócio aí. Esses clientes te geram boa margem? Então você calcula. Aqui no nível já foi falado muito em como precificar o honorário, tabela de precificação de honorário, como você levantar o custo do teu escritório contábil. Você tem que conseguir definir que margem esses clientes que você entende das dores estão te entregando, para ver se a margem que você hoje está trabalhando é uma boa margem, para ver se ele vai te entregar rentabilidade para o seu negócio. Porque como eu falei anteriormente, você tem 5 concessionários, ticket médio de R$1.000, você gasta R$1.000 para fazer esse cliente, você está levando 0 de lucro para o teu negócio contábil. Então, a segunda conta que você tem que fazer é essa também. Terceiro, mercado tem potencial quantitativo e econômico, que é o que a gente falou aqui agora. 5 numa região, ticket médio de R$1.000, não tem, então, potencial quantitativo e econômico para te entregar o resultado que você espera. Quarto item, existe uma concorrência relevante naquele mercado? Se existe uma concorrência que não seja tão relevante, em alguns momentos você vai conseguir dividir aquele oceano azul com o teu concorrente. Isso não vai ser o problema, tá? Qual o tamanho e o nível de barreira de entrada desse segmento? Então, por exemplo, o segmento de posto de gasolina é um segmento que tem muitas licenças, é um segmento que o contador é quase o braço direito ali do empresário do posto de gasolina, porque ele tem que estar ali definindo uma estratégia ali de despesa, tem que estar definindo uma estratégia tributária muito clara, às vezes envolve todo um planejamento sucessório, de holding patrimonial. Então, às vezes, para você atacar o nicho de posto de gasolina, é um pouco mais difícil. Você vai ter que estudar muito mais para entrar. Você vai ter problemas com a Agência Nacional do Petróleo, por exemplo. Você vai ter alguma licença, por exemplo, do meio ambiente para explorar aquele solo com aquele combustível. Então, estuda também qual é o tanto que você vai ter que entender daquele segmento e o quanto de barreira você vai ter para atuar naquele segmento. E, obviamente, que depois que você definir isso tudo, você já tem um perfil de quem você vai desenvolver. E ali você vai fazer um brainstorm com a tua equipe para definir qual o único segmento que você vai atacar para fazer aquela campanha. Depois eu vou mostrar para vocês isso numa tabela em valores, como vocês vão conseguir definir isso em valores. E tudo isso que eu falei para vocês, os 5 itens, para vocês chegarem em valores e conseguirem definir em valores isso, tá bom, pessoal? E se você está começando agora, qual o segmento que você tem mais conhecimento? De repente, você trabalhou muito tempo para o mercado financeiro, para empresas que desenvolvem algum tipo de fundo de investimento, para startups, de repente, você trabalhou muito tempo para startups, dentro da contabilidade de uma startup. Então, você já conhece aquele segmento, você pode olhar para aquele segmento e usar aquelas dores para você observar se aquele mercado ali ele consegue desenvolver financeiramente aquilo que você espera. Então, você tem que olhar outras coisas. Você tem que entender, obviamente, você já vai estar dentro, você já vai saber as dores desse segmento, você vai estudar as margens que esse segmento vai poder te oferecer. Então, cara, qual o ticket médio que as startups da área de tecnologia da informação estão aí pagando aí para o contador, startups que têm um faturamento até R$200 mil, R$100 mil por mês. Você vai definir isso daí, vai ver o quanto você vai ter que ter na tua máquina para prestar esse serviço e que isso vai te gerar de rentabilidade para o seu negócio. Também, você vai ter que estudar isso também. Às vezes, você, na tua região, você está no interior do estado do Rio de Janeiro. Será que lá vai ter o tanto de startup que você precisa para desenvolver o teu negócio naquela região? Então, isso daí também é importante, tá? E, por último, também existe a concorrência. Então, nos 2 cenários, você vai ter que estudar isso primeiro, e eu vou te mostrar agora como você vai calcular para ver o quanto você vai poder investir nesse segmento, tá?